Hoje eu não vou esquecer, porque a mulher já tinha me falado. Boa noite a você que nos acompanha também pela internet. Que o amor, a palavra de Deus que vai nos atingir essa noite, atinja vocês também. Pode se assentar, irmãos, um pouquinho. Nesse louvor eu estava lá atrás só olhando, pensando como Deus usa a vida do pastor Rogério mesmo, né? Uma coisa que todo mundo conhece, minha esposa, sabe que ela é a mulher mais envergonhada do mundo, que ela parece o Valmir na versão feminina. Você pede para orar, ela sai correndo. Pastor, ontem no Evangelho no Lar, quem fez a oração final foi a Lia. Eu estava pensando nisso, né? Ela orando. Eu vendo minha filha louvando aqui em cima. Esse Deus é maravilhoso. Vamos recuperar aqui, vai. Vamos falar mais um pouquinho sobre remir o tempo hoje à noite. E como eu faço sempre no Evangelho no Lar. Obrigado. Eu achei uma definição sobre o remir, porque eu também não sabia o que é remir, né? A palavra remir, o verbo. E a definição que eu achei foi: remir o tempo. A forma bíblica significa aproveitar cada oportunidade, utilizar o tempo com sabedoria e diligência para servir a Deus e as pessoas, praticando as boas obras preparadas por Ele. Aí, enquanto eu meditava, eu percebi que isso que eu acabei de falar é quando a gente vai remir o tempo que Deus nos dá. Deus nos dá um tempo, a gente usa ele na obra de Deus, usando as pessoas através do plano de Deus. Hoje eu quero aprofundar um pouco no que é o contrário, quando Ele vai remir o nosso tempo. Eu vou usar como base João 8, de 1 a 11. E o tema que eu pus para essa mensagem é Jesus e a mulher adúltera. O encontro que remiu o tempo de morte à vida. Vamos lá. Vamos ficar de pé um pouquinho, em reverência à palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele assentou-se para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher, surpreendida em adultério. Fizeram-no ficar de pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena que apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse amor, Pai, que acabamos de cantar a Ti, Pai. Esse amor que nos constrange, Pai. Oh, Pai, esse amor maravilhoso que colocou Seu Filho para morrer no nosso lugar, Pai. Eu venho pedir hoje, Pai, que o Senhor use a minha vida, Pai, como se eu fosse o tradutor da Tua palavra, Senhor, porque eu não sou capaz de nada, Senhor. Eu posso ter, Pai, ministrado a palavra, Pai, mas se o Senhor não agir, Pai, ela não serve de nada, Pai. Que ela seja uma palavra viva, Pai, que cause impacto no coração de cada irmão aqui, Pai. Que eles possam entender, Pai, o que o Senhor faz a cada dia por nós, Pai. Situações que nem imaginamos, o Senhor transforma em vitória em nossas vidas, Pai. Espírito Santo, passeia aqui, Pai, toca na vida de cada um, Pai. Acalma meu coração, Senhor, e que eu possa proclamar a Tua palavra, Pai, com ousadia e intrepidez, Pai. É o que eu te peço, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, gente. Aí vamos destrinchar um pouquinho essa história, tá? Como Jesus remiu o tempo dessa mulher. E nessa remissão, ele conseguiu transformar um tempo de morte em vida, né? Eu separei em 6 tópicos, explicando como Jesus conseguiu fazer isso. Porque a soberania, a sabedoria dele é fora do comum. E outra coisa que eu sempre me pergunto, quando a gente vai subir aqui e parar de ficar nervoso, né? Acho que nunca, porque não é possível isso.
primeiro tópico que eu separei foi a exposição. Eu separei aí, isso aí não precisa mais projetar, Thalita, que eu vou lendo por aqui. Que foi João 8,3. Trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Vamos imaginar essa situação. Na lei de Moisés, quando era apanhado em adultério o casal, eles eram trazidos e mortos apedrejados. E não era só morrer apedrejado, porque morrer apedrejado já era de menos, que já tinha desmaiado das pedradas e tinha morrido. Agora imagine a vergonha de você ser levado em praça pública e ser declarado o pecado que você estava. O medo que você pode ficar, o desespero que isso pode causar. Vou até usar um exemplo que aconteceu essa semana, que a Lívia me falou, depois apareceu no meu celular lá, de um casal que estava num show de música. De repente a câmera filmou o casal abraçadinho e os dois eram amantes, não era o marido com a esposa. Mas foi uma cena, a mulher virou de costas, o cara se agachou, tentou esconder atrás da mureta, mas pegaram no pulo. Por quê? Porque nada fica escondido de Deus. E a gente tem que entender uma coisa muito interessante, que isso para mim também foi uma revelação. Deus nos expõe, mas não para criar um processo de vergonha, para a gente ficar encabulado, para a gente passar por sofrimento. Ele nos expõe para, ao contrário, Ele restaurar o pecado que a gente estava intrometido. Ele traz a luz que está nas trevas para quê? Para, através do seu amor, a gente conseguir ser restaurado. Só que qual é o passo fundamental para você poder ser restaurado? Primeiro, estar aberto de coração a isso. Porque eu não sei o que aquele casal vai ser, eu não sei a história deles, mas só de estar num show de rock, eu acho que eles não eram evangélicos. Então aí essa exposição causou o término do casamento dele, a mulher já era separada, pelo que eu fui pesquisar depois. O cara era CEO de uma multinacional, perdeu o emprego, porque ela também era funcionária subalterna dele. Ou seja, acabou com a vida dele. Isso ainda pode se tornar uma coisa boa de todo esse mar de ruindade? Pode, se a gente tiver o coração aberto, eles tiverem o coração aberto e buscarem, né, a cura que vem de Jesus. E cada tópico que eu vou falar, eu separei um versículozinho para provar o que a gente está pensando. Esse eu quero que você abra, Thalita, por favor. É Salmos 34, 18. O que é necessário depois da exposição para a gente ter a cura? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Isso comprova que toda a vida que a gente tem do Senhor, é o que a gente sempre fala, ela tem que vir daqui para cá. E é aqui que o nosso Espírito mora. E a gente tem que abrir. O segundo passo que eu dei uma separada, que foi o segundo tópico, é a armadilha, que foi a parte de João 8,6. Isto diziam, tentando para que tivessem de que o acusar. Nessa parábola, nessa história, a mulher foi claramente uma peça utilizada pelos fariseus, pelos juízes, para quê? Para poder acusar Jesus. Porque como eu acabei de falar, a lei de Moisés deixava bem claro, foi pego o casal em adultério, os dois deveriam morrer apedrejados. Mas alguém ouviu falar do homem que estava com ela nessa história? Os juízes liberaram esse homem para quê? Somente para usar essa mulher como isca, para poder colocar um percalço, algum motivo para poder prenderem Jesus. E quem que é o especialista nas nossas vidas em criar armadilhas? O inimigo. Só que ele não vai pregar armadilhas públicas. Ele vai pregar aquelas armadilhas que podem te prender na vida financeira, com uma propina, com alguma sonegação que você fez, que te deixa preso com ele. Ele pode fazer você também, só um pouquinho, travou aqui, te prender num relacionamento errado, num relacionamento tóxico, que você acaba entrando numa furada e você também não sai por vergonha. Ele pode até mesmo criar armadilhas na sua vida familiar, minando sua família, criando brigas entre você e sua esposa, seus filhos. Ele é especialista nisso. E também criar situações para não deixar uma sinuca de bico. Eu estava lendo um livro, estou lendo um livro de um pastor norte-americano que chama Kenneth Hagin. Ele usou um exemplo bem interessante, né? Ele falou que uma vez ele estava na igreja pregando, acabou, veio uma pessoa conversar com ele que não era evangélica e fez uma pergunta assim: pastor, Jesus veio para cumprir a lei? Ele falou: sim, veio para cumprir a lei. Então me explica, por que ele não mandou apedrejar a mulher se na lei de Moisés dizia? É uma pergunta que se fizessem para mim até 2 semanas atrás eu não ia saber a resposta. Aí é uma coisa assim, que é revelação de Deus. Vocês já pararam para pensar por que ele falou isso? Tá bom que Deus é amor, vamos partir para essa parte, mas por que mesmo não cumprindo a lei, ele estava cumprindo a lei? Porque o professor explicou que tem 2 modelos. Você pode cumprir a lei e executar a lei. E ele usou um exemplo muito interessante.
Vocês estão parados com o carro de vocês num semáforo vermelho, tá? Vem o William com o carro dele, passa reto no sinal vermelho e vai embora. Quem de vocês cumpriu a lei? O William ou nós estávamos parados no semáforo que estava vermelho? Nós. Tá, então nós cumprimos a lei, o William não. Quem vai executar essa lei? Somos nós? Ou é o Detran que vai multar o William? Então Jesus veio para cumprir a lei, ele cumpriu a lei. O errado o adultério? Era errado o adultério, mas ele não veio para executar a lei. Executar a lei era exatamente o que fazia no Velho Testamento. E Jesus veio para trazer a graça. Então ele, cumprindo a lei, ele não é obrigado a executar a lei. Mas será? Sim, porque Jesus veio para trazer liberdade para a gente, ele não veio para trazer condenação. Para esse tópico eu separei um versículo que está em Gálatas 5:1. Tá aqui. E a parte mais interessante desse versículo para cá foi assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É muito simples, se a gente for para Romanos 8:1, não precisa nem projetar, Thalita. É um versículo que eu leio toda manhã, com profissão de fé. E ele diz o quê em Romanos 8:1? Portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que vivem na lei do Espírito e não mais na lei do pecado e da morte. Se você não é mais condenado, você não pode ser mais executado por essa lei. A gente vive na lei no período da graça. Terceiro tópico, a escrita divina, que está lá em João 8:6. Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. É uma coisa que acho que desde quando eu era criancinha que lia a Bíblia, via na escola bíblica dominical, o que será que Jesus escrevia na terra, né, nessa hora? Aí eu parei para pensar, como sempre pensei errado, né? Falei, devia estar escrevendo o pecado de todo mundo que estava falando da mulher, né? Ah, o Rogério está falando que vai tacar pedra na mas peraí, ele pecou aqui ontem e fez tal coisa. Ah, não, o Wanderlei vai tacar... Não, o Wanderlei também pecou ontem e fez alguma coisa. Ou seja, Jesus, daí eu fui estudar, ele não vai nunca falar sobre condenação. Eu até pensei, será que ele estava escrevendo na terra, fazendo umas continhas, ver quanto que Judas roubava da bolsa de oferta? Porque caía dinheiro lá, Judas já pegava uma parte. Mas não, você vai continuar vendo que o quê? Que o que ele estava escrevendo na terra, com o dedo, é sempre a nossa nova história. Ele escreve o nosso novo futuro lá. Ele nunca vai escrever condenação. Ele escreve essa história para quê? Para saber que nós somos todo dia, todo minuto favorecidos por Ele. E por que somos favorecidos por Ele? Porque Ele nos ama incondicionalmente. Nesse mesmo livro do pastor Kenny Hagin, tem uma parte interessante que eu fui buscar sobre isso, né? Quando a gente se converte, a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente vive uma vida correta, o que a Bíblia garante? Que nossos pecados são jogados aonde? No mar do esquecimento, né? Ele falou que ainda que, por meio que tem crente que ainda insiste em ser pescador e que aí nesse mar toda hora buscar um pecadinho. Por quê? Porque o inimigo ele é especialista em fazer nossa mente ser remetida ao passado, buscando o que a gente errou para a gente se sentir culpado e sair da presença de Deus. Então a gente tem que lembrar o quê? Nossos pecados foi jogado no mar do esquecimento, esse dedo na terra de Jesus é escrevendo nossa nova história e sem nenhuma condenação. Aí eu coloquei também Romanos 5:20. Que diz a parte interessante. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. E graça também, eu separei isso por estudo meu. Tem gente que diz que graça é licença para pecar, né? A graça nos dá a liberdade de pecar. E não é. Tem pessoas que falam assim, se Jesus nos perdoa sempre, e eu vivo na época da graça, eu tenho essa liberdade para pecar. Não, gente. Quanto mais na graça você vive, mais longe do pecado você fica, mesmo sem perceber. Chega uma hora que você não vai precisar mais lutar para ficar longe do pecado. Já ficou automático, você não faz mais aquilo. Você é perfeito? Não, você pode escorregar um dia, quando você pode. Mas você pode ter certeza que sem você perceber, Jesus vai mudando tanto a vida que você não vai mais pecar. Você vai começar a quebrar aquele paradigma na vida. O quarto ponto, a sabedoria de Jesus, que está em João 8:7. Quem dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Aí em silêncio, Jesus falou, com toda a calma que é característica dele, e um por um dos acusadores se retiraram. Uma observação interessante, né? Eu estava pensando, pelo menos eles eram honestos, né?
Porque podia ter lá um dos camaradas junto lá, se fingir de louco, fazer cara de paisagem, mas meter uma pedrada na cabeça da mulher, rachar ela no meio lá. Pelo menos eles foram honestos, né? Eles sabiam que, no fundo, era Jesus e ia saber quem tinha aprontado alguma coisa, né? E outra coisa, isso nos remete ao quê? Quando a gente está diante de Jesus, nós somos cientes de todos os nossos pecados. Ninguém diante de Jesus, que tem um coração puro, que tem um coração aberto, consegue expor ou proliferar alguma mentira perto dele. Então nós temos que saber o quê? No dia do julgamento, no tribunal final, a gente vai se colocar lá, não vai ter como esconder nada. Como essa mulher não tinha como esconder, é o que a gente não precisa ser exposto numa praça pública para a gente ser humilhado e falar do pecado. Quando a gente encarar nosso Senhor Jesus frente a frente, pensa quem tentar esconder alguma coisa. É simplesmente impossível. Por quê? Porque Ele lê o nosso coração. E outra coisa muito interessante, né? Isso não só antigamente, hoje em dia a gente adora acusar os outros, né? Adora passar uma fofoca, adora julgar. Só que a gente esquece o que fala em Mateus 7,1, que é: não julgueis para que não sejais julgados. Eu falo que aquele mesmo peso que você julga o irmãozinho do lado, você vai ser julgado com ele. Temos que lembrar o quê? O máximo que puder de exercer a justiça no nosso coração, ela deve ser exercida. O quinto ponto, a conversa, que está em João 8,10. Mulher, onde estão os teus acusadores? Quando Jesus foi falar com ela, ele não precisou gritar, ele não acusou, ele simplesmente conversou e acalmou. Ele vê nosso coração e nos perdoa. Jesus sempre vai nos encontrar no íntimo. É naquela hora que você está no seu quartinho quietinho, como o Souza gosta, no banheiro, ou você está no seu carro. É lá que Ele vai te confrontar e te encontrar. Não vai ser em público. Ele nunca vai nos expor ao ridículo. Por quê? Porque Ele nos ama incondicionalmente. César, mas quando Ele vai encontrar nos íntimos, Ele vai dar bronca? Eu acho assim, que diante de Jesus, quando a gente já, só de louvar Jesus, a gente já começa a chorar, a gente sente essa presença de amor tão grande. Quando a gente estiver diante dele, acho que até no julgamento, ele vai ser benéfico com quem realmente o serviu nessa terra. Ele vai mostrar o que a gente errou, ele vai perdoar, mas o principal, ele não consegue se negar. E a Jesus, a essência dele é amor. Então ele vai, com certeza, cuidar bem da gente nesse momento tão importuno, né? E aí eu separei nesse versículo, nessa parte, Isaías 1,18, que diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Ou seja, a remissão dos pecados acontece só da gente se colocar na presença de Jesus. Como diz lá em João 8,11, né? Nem eu te condeno, vá e não peques mais. A mulher que chegou lá com uma sentença de morte, após seu encontro com Jesus, ela saiu com uma sentença de vida. Eu fui até procurar na Bíblia, depois eu coloquei até no Google, porque não decora a Bíblia inteira, né? Para ver se essa mulher aparecia em alguma outra parte da Bíblia. Ela nunca mais foi citada. A gente não sabe o que aconteceu com ela. Eu acho que de lá ela teve uma mudança de vida gigantesca. Ela começou a seguir Jesus de corpo e alma e teve uma revelação divina. A gente sabe? Não. Mas olha o grau que Jesus deixa. Pensa se essa mulher continua na mesma cidade que ela foi pega. Todo dia ela devia cruzar com algum dos acusadores dela. E os caras tinham que baixar a cabeça e passar reto. Eles não podiam abrir a boca. Por quê? Porque ela foi remida pelo Senhor dos Senhores. Por isso, quando a gente pede perdão de coração de um pecado, ele é jogado no mar de esquecimento, a gente não pode deixar o inimigo batalhar na nossa mente. Ele ficar trazendo à tona: mas você fez tal coisa. Mas você fez tal coisa há 15 anos atrás. Gente, para Jesus, isso aí foi apagado. Se foi apagado para ele, a gente não pode nem parar para tentar lembrar. Porque cada vez que a gente falou muito ontem no Evangelho no Lar, né? A gente teve uns testemunhos muito legais lá, ontem, sobre remissão de tempo. Mas cada vez que a gente murmura, que a gente volta ao passado numa situação que nos traz tristeza, a gente só implica dizendo o quê? Jesus, eu podia ter feito melhor. Só que quem fez esse pecado ser apagado? Jesus. E a gente nunca vai conseguir fazer nada melhor que Jesus. Cada vez que a gente resmunga, que a gente murmura, reclama de alguma prova que teve, a gente repete toda vez: Jesus, eu podia ter feito melhor. E a gente não é melhor que Ele. A gente tem que aprender o quê?
como o pastor diz, Deus não traz maldição de jeito nenhum, não traz condenação. Mas Ele pode nos trazer uma situação que nos faça crescer através de um pouquinho de dor, através da provação. E quando você sai, eu guardei muito isso que o pastor falou uma vez para mim, que quando o povo de Israel foi para o deserto, eles entraram lá, não sabiam nem matar borboleta. Depois de 40 anos eles saíram de lá e sabiam matar leão, matar urso, cobra, escorpião. Por quê? Porque eles passaram por um treinamento, eles foram forjados a isso. E a gente tem que entender que Deus forja a gente para melhor, e às vezes pode acontecer alguma coisa de um processo doloroso no meio do caminho, pode ser alguma coisa que magoe, mas Deus faz da forma mais bonita possível. Para quê? Para a gente se tornar melhor do que a gente era antes de entrar nesse problema. Outra coisa importantíssima, sempre que Jesus reme nosso tempo, Ele nos leva a um tempo de novidade de vida. A partir de lá você vai começar a provar as bênçãos, ter uma vida sobrenatural, e o principal, viver o favor de Deus em nossa vida. Sempre, a gente comentou também ontem no Evangelho no Lar, né, o Léo comentou muito isso, que me marcou depois, da gente querer se adiantar aos planos de Deus. Você faz uma coisa que você acha que fez bem, passa alguns anos e fala assim, eu devia ter esperado, eu devia ter feito no tempo de Deus. A ansiedade do ser humano é uma coisa gigantesca, tanto que um dos maiores problemas da medicina hoje em dia é a ansiedade, afeta desde criança até idosos. E o Léo falou uma coisa interessante, ele falou que se ele tivesse tido mais tempo para trabalhar numa oficina que mexesse com injeção eletrônica, trabalhar numa oficina que mexesse só com suspensão, trabalhar numa oficina que mexesse só com a parte de motor, quando ele abrisse a dele, ele estaria 100% preparado. Quando a gente segue o plano de Deus, acontece, quando vai contra, hoje ele é um ótimo profissional, mas penso tanto que esse moleque sofreu. Foi a mesma coisa que eu usei, eu fico esperando uma coisa, não, está demorando demais, eu vou na frente. Gente, hoje eu tenho, graças a Deus, 2 consultórios, estão bem, não posso reclamar, mas toda vez que eu ia na raça achando que a força era no meu braço, ali eu abri consultório e perder. A gente abriu uma clínica psiquiátrica para usuário de droga, numa chácara, chegou até acho que uns 40 internos lá. Tudo na raça, eu fiz só pelo dinheiro, não queria saber de ajudar a pessoa, queria saber de ganhar dinheiro. Vocês têm noção do que é um dia à noite, alguém ligar para você de madrugada, falar assim, está todo mundo fugindo aqui da clínica. Peguei o carro, corri lá em Jarinu, os caras estavam levando TV embora, tudo da chácara embora, tinham roubado dinheiro, feito tudo. Por quê? Porque eu insistia em querer pôr o meu plano na frente de Deus. Eu era como uma mulher adulta invertida, né? Eu adulterava os planos de Deus. Eu queria mudar o que Ele queria, tentando achar que eu faria melhor. Chegou a um ponto, gente, de quando a clínica foi fechada pela vigilância, eu não podia mandar os internos para casa. Eu levei, quantas pessoas? Umas 30? 20 para morar na minha casa. Eu saía para trabalhar, ficava minha mulher e minha filha lá, com 20 drogados dentro de casa. Olha o nível. Por quê? Porque eu era burro. Eu não tenho outro porém. A gente é muito burro. Toda vez que a gente tenta colocar a frente de Deus, fala assim, eu sou inteligente, eu vou fazer isso bem. Não faz, gente. Não faz, e toda vez dava ruim. Abria consultório, fechava. E tive que entregar casa. A gente perdeu tudo por causa dessa clínica. Tudo literalmente. De chegar a morar de favor na casa da minha mãe lá um tempinho, depois morei na casa de favor de outro amigo meu, até a gente conseguiu alugar um apartamento que foi alugado no pelo do bigode, porque o cara que alugou era um médico e alugou para mim, porque meu nome estava sujo, eu tinha carro importado, tinha moto, tinha uma casa de quase 700 metros quadrados, perdemos tudo, saímos de lá com uma mão na frente e outra atrás, nem emprego eu tinha mais, eu tive que voltar da plantão depois de 11 anos de formado que eu já não dava. Por quê? Por pressa. Ontem eu ia falar isso aí lá no Evangelho no Lar, mas eu falei, se eu falar tudo lá, quando eu falar hoje aqui, meus amigos aqui vão ouvir tudo de novo, né? E por que Jesus transformou a morte e virou vida? Jesus não impede normalmente, Ele não impede só a nossa morte física. Ele sempre oferece para a gente uma nova vida espiritual. Sempre que Ele nos socorre, Ele não apenas tira os apuros, mas Ele nos coloca numa posição de destaque. É o que eu te falei, imagina a cara dos acusadores, né? Agora imagina... Meu pai, minha mãe é sempre uma pessoa que ela ama o filho, com certeza, mas ela é aquela pessoa assim, César, não faz isso que não vai dar ruim. César, isso aí não vai dar certo. César, não sei o que lá, parece que ela torce contra. É o que eu falo para ali, a gente estava num culto uma vez na Cristo Salva, tinha quanto, pastor? Umas 2.000 pessoas naquele dia, e tinha um apóstolo César Augusto, ele até meu nome. E cara, a gente costumava sentar no canto esquerdo, bem no fundo, mas no fundo mesmo.
A gente estava na pregação, esse cara levantou lá da frente e perguntou, você aí? Eu estava com a camisa xadrez azul. Você de camisa xadrez azul. Eu falei, eu? Ele falou, é você. Deus mandou te falar que o tempo de vergonha na sua vida acabou. Isso foi em 2013. De lá para cá, a gente pode passar perto, mas a gente nunca mais soube o que é passar apuro, o que é passar necessidade. Então, assim, mas ele é médico. Teve vez, gente, que eu vendi um sofá de casa para comprar fralda para Lívia e o cara não me pagou o sofá até hoje. E o cara é meu amigo ainda, isso que é o pior. Ele não me pagou o sofá até hoje. Então a gente passou cada apuro, que vocês não têm ideia. É médico. Gente, médico é um ser humano normal, que quando trabalha ganha, quando não trabalha não ganha, quando trabalha no hospital eles não te pagam. A gente passou cada apuro, mas depois dessa palavra que eu recebi, mas de um jeito. Hoje eu posso dizer que eu estou bem, hoje eu tenho uma vida maravilhosa. Maravilhosa porque Deus está comigo. Não é porque eu tenho uma casa boa, eu tenho um carro bom, não. Eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho uma esposa que hoje uma paciente estava falando que depois de 30 anos ela largou do marido, porque descobriu que ele era homossexual, já estava com outro namorado e tal. Daí ela começou a perguntar do meu casamento, né? E isso eu já canso de falar para minha mulher. Eu falei, minha mulher ela não é só minha amiga, ela é minha melhor amiga. Ela é minha namorada e o principal, ela é minha parceira. Se hoje acontecesse o que aconteceu há 12 anos atrás, e a gente tivesse que morar em Bada Ponte, minha filha ia para casa da minha mãe, porque eu não ia fazer ela passar esse apuro, e eu ia querer que ela ia ficasse lá, mas eu tenho certeza que essa mãe ia comigo para Bada Ponte. Por quê? Porque hoje a gente vê um casamento que é um exemplo muito legal, aquele exemplo do triângulo, né? Que é Deus, o homem e a mulher. Quanto mais próximo a minha mulher está, mais próximo de Deus eles estão. Hoje a gente tem uma vida que não é só baseada, eles estão bem, não. A gente está bem em qualquer situação. Você viaja, você está bem. Você não viaja, você está bem. Você está em casa vendo TV, você está bem. Você está em casa varrendo o quintal, você está bem. Você está em Paris, nunca fui para Paris, mas quando você está em Paris viajando, você está bem também. Por quê? Porque hoje Deus toma conta da nossa família. Deus toma conta das minhas contas. É o que eu falei que eu subi aqui. Gente, eu estava vendo minha filha louvando aqui. É doideira, velho. É loucura. Sabe, eu canso de falar para o pastor que depois de Jesus, quem me mudou foi esse homem aqui na frente. Mesmo sendo mais novo que eu, ele fala que eu sou o irmão mais velho dele, mas o que ele fez pela minha vida até hoje, eu nunca imaginaria que ia chegar nisso, sabe? Ele está com a minha esposa lá. E me transformar nesse molenga, né? Que eu tenho que parar com isso. Tá louco, viu? Eu não vou mais pregar, chega, porque tá louco. Acho que depois que o crente vira crente de verdade, ele engorda e fica mole, não tem jeito. Viu? Só o William que não engorda, ele, o João, o Pietro, porque olha, é o que eu falo pro pastor, crente que tá magro, crente que não come não se converteu ainda. Então tem que ficar de olho. Vamos voltar para a palavra aqui. Então a mulher foi remida, restaurada e enviada com propósito. Ela não foi mais citada na Bíblia igual eu comentei, mas tenho certeza que se transformou. O que a gente tem que se lembrar principalmente, irmãos? Que Jesus pode remir nosso tempo toda vez e sempre a nosso favor. Por quê? Porque esse amor que me transformou numa molenga, numa manteiga derretida, vem dele. Eu nunca acreditei nisso, eu sempre fui um cara muito cético, já comentei também com o Guilherme disso. Não sei se foi pela medicina, o que aconteceu. Hoje eu sou um molenga. Não, obrigado, eu tenho que ser mais duro, mas tudo bem. E outra, né? Eu estava pensando nessa história da mulher adulta. Quantas vezes essa história pode cruzar com a nossa, né? Quantas vezes Jesus, mesmo sem a gente saber, transforma alguma situação de morte em vida para a gente? Só a gente pegar o carro e ir para casa, você não sabe o que o diabo preparou e Deus vai lá e te livra. Então a cada dia que a gente possa ajoelhar e agradecer, por quê? Porque a gente está sendo livre e remido todo instante. E lembrar sempre que Jesus transforma sempre tristeza em alegria, a doença em saúde, a morte em vida. E o principal que Ele fez por nós foi transformar nossa perdição em salvação eterna através da vida dEle. Irmãos, era essa palavra que eu tinha que falar hoje. E só quero pedir assim, que vocês não desistam nunca de tentar o máximo possível remir o tempo que você é senhor dele, que é o tempo Cronos, e deixar o tempo Kairos de Deus acontecer na nossa vida. Porque tem situação que é o que eu falei diariamente, Ele vai remir a nossa vida sem a gente perceber. Não precisa ser um exemplo escancarado igual da mulher adulta, mas Ele nos livra da morte constantemente, porque quem não descansa é o diabo. Ele está lá bradando atrás de pegar alguém. Ele não pode te estrangular, mas ele vai dar um jeito, não importa pela guerra mental, por situação, para te levar a pensar até nisso. Eu estava vendo ali aquele filme A Oficina do Diabo.
Cara, é incrível. O diabo ele ser aquilo mesmo. O cara estava para se jogar do viaduto, o diabo não pode empurrar ele, mas ele vai no ouvido e fala assim: melhor coisa, pula, acaba com isso aí logo. Não vai ter jeito mesmo. Pelo menos você para com a sua dor. Porque da medicina fala, né? Quando a pessoa comete suicídio, é o momento que ela está mais desesperada para tirar a dor que ela sente. Ela não se mata por piedade, ela se mata de dor. Deve ser uma coisa horrível. E nessa hora a gente tem que estar ciente do quê? Que se a gente abrir nosso coração, Jesus vai estar do nosso lado para remir, nos tirar dessa situação de morte e nos dar vida. Amém? Irmãos, obrigado por ouvir. Eu espero que ela possa fazer um impacto na vida de vocês, como tem feito na minha. E que de vez em quando vocês derrubem umas lagriminhas também aí, porque faz bem, viu? Com o nariz entupido, mas tá bom. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por esse tempo na Tua presença, Senhor. Obrigado pela mudança que o Senhor opera em cada vida, Pai. Obrigado pelo Teu amor, Pai, que excede todo entendimento, Senhor. Esse amor que nos constrange, esse amor que a gente não consegue entender, Pai. Obrigado, Pai. Eu peço que agora, Pai, o coração de cada filho Seu aqui presente, Senhor, seja tocado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que haja renovação de vida, Pai. Que possamos aproveitar, Pai, o tempo que o Senhor redime em nossa vida, Senhor. E que possamos, através dele, Pai, remir o nosso tempo a favor dos outros, Pai. Lutar para ganhar alma, Senhor. Lutar, Pai, para fazer esse mundo, Pai, um lugar que Te adora e que Te segue, Senhor Jesus. Obrigado pela vida do pastor Rogério, Pai. Obrigado pela vida de cada irmão aqui, Pai. Eu agradeço do fundo do coração cada vida, porque cada um aqui é importante, Senhor. Obrigado por essa igreja, Pai, tão amorosa, Pai. Obrigado por vivermos como família, Pai. Obrigado, Pai, pelo evangelho no lar que tem nos unido, trazendo tanto entendimento, Pai. Obrigado pelo Teu carinho e amor por nossas famílias, Pai. Obrigado por nos dar um emprego, Pai. Obrigado por nos dar a vida, Senhor Jesus. Eu agradeço por tudo, Pai, e peço, Pai, nos leve em segurança aos nossos lares, Pai, e que possamos ser um restante de semana de vitória. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.